Olá, eu sou a Lorena Santos, da turma 3302, e hoje eu vim apresentar um trabalho da disciplina de inglês do professor Marcos Tavares. O conteúdo do trabalho é discurso direto e discurso indireto. Mas para entendermos antes o que é discurso direto e discurso indireto, vamos entender o que é discurso. Discurso é um diálogo onde a gente vai ter um emissor e um receptor. Bom, o primeiro caso é o discurso direto. Nele a gente vai ter duas maneiras de ser falado, né? Duas pessoas dialogando de maneira normal, ou uma dessas pessoas contando algo que outra pessoa disse, ou seja, com as falas dessa outra terceira pessoa. E aí, como ela não fala de uma terceira pessoa, a pessoa vai ter que usar aspas para identificar que a frase não é dela. Então a gente tem aqui o uso de aspas. E uma curiosidade é que no inglês as aspas elas não são duas, são só uma. Já no discurso indireto, é como contar uma fofoca. Por exemplo, a pessoa conta com as suas próprias palavras. Aqui um exemplo: he said to me that, esse that ele é opcional, por isso que está entre parênteses. He was gonna move to Paraíso. Ele me disse que ele vai se mudar para Paraíso. Ou seja, ele não falou as frases da pessoa. Ele não falou a frase da pessoa, ele falou com as próprias palavras. Bom, mas o que muda do discurso direto para o discurso indireto? O que muda são os pronomes, que eu já vou destrinchar, os verbos quanto ao tempo e os advérbios também quanto ao tempo, já que a gente vai estar falando de algo que já aconteceu. Bom, mas o que muda quanto aos pronomes? O pronome esse vai se tornar aquele e o pronome a estes, ou esses, vão se tornar aqueles. Já que vamos estar falando de uma coisa passada que já aconteceu. Os pronomes pessoais vão virar pronomes objetos. E os pronomes de posse, eles vão ter que concordar com o sujeito na frase. Bom, mas o que muda quanto aos verbos é que eles sempre vão ter que estar no passado. Ou seja, o tempo verbal da frase sempre vai ter que mudar. Por isso que é importante o aluno saber todos os tempos verbais. A exemplo, I study German. Ou seja, a frase está no simple present. Aí vai mudar para o discurso indireto. She said that she studied German, ou seja, mudou para o simple past. Bom, os advérbios de tempo eles vão mudar porque, assim como eu disse, a frase ela foi dita no passado que está sendo falada a frase no discurso indireto. Então, por exemplo, se a pessoa fala I will travel tomorrow, ou seja, eu viajarei amanhã, e aí uma pessoa vai falar para outra pessoa essa frase em outro dia. Ou seja, vai ficar no discurso indireto. She said that she would travel the next day. Ou seja, ela disse que ela viajaria no dia seguinte, no próximo dia. Aí a gente já percebe a mudança do advérbio tomorrow, do advérbio tomorrow, para o the next day. Que quando a pessoa falou a frase, ainda era amanhã. Só que quando a pessoa falou a frase no discurso indireto no outro dia, aí muda para o próximo dia. E aqui a gente também percebe a mudança do tempo verbal da frase, já que aqui ela está no simple future, e quando passou para o discurso indireto, ficou conditional future. Algo que devemos nos atentar é o discurso indireto da forma interrogativa. Não tem como a gente contar uma fofoca para alguém, falar alguma coisa para alguém, perguntando alguma coisa, né? A gente sempre conta afirmando. Então, por exemplo, se a frase ela é interrogativa e a gente tem que passar por discurso direto, a gente vai usar o if ou whether, que significa se. Um exemplo. He asked if she will travel tomorrow. Ele perguntou se ela viajará amanhã. Ou seja, o if aqui no meio. Porém, quando a frase ela utiliza um pronome interrogativo, por exemplo, o who, a gente não vai acrescentar o if. Vai ficar She asked who will travel tomorrow. Ele perguntou quem viajará amanhã. Quando a frase ela tem uma função específica, como um pedido, uma ordem, uma recomendação, uma oferta ou um pedido de desculpas, deve-se usar o verbo específico no sentido da frase. E essa foi a apresentação do trabalho sobre o discurso direto e discurso indireto.